Olá, boa noite, minha gente, tudo bem? Já estão por aí? Olá, boa noite, professora. Tudo bom, minhas Professora, boa queridas? noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa Olá, noite. olá. Eu já estava por aqui, mas eu estava puxando aqui o meu, para poder estar abrindo o PowerPoint, para poder estar conversando com vocês. E aí, como que foi a semana? Como que foi? Eu recebi, viu, de vocês todas, o pessoal do segundo já mandou para mim o projeto. Confesso que eu não li, só li um pouco superficial, mas não há problema nenhum, né? Porque agora nós vamos estar trabalhando com um problema de pesquisa, que é para vocês pensarem direitinho e que é importante nós conversarmos um pouquinho sobre essa questão do problema de pesquisa. E hoje até eu vou inverter a metodologia que eu apliquei na semana passada, que eu falei um pouquinho com o pessoal do primeiro com o quarto e depois eu fui com o pessoal do segundo. Mas eu acho necessário hoje o pessoal do quarto também ficar aqui escutando sobre o problema de pesquisa, porque vocês do segundo vão ter que elaborar esse problema. O pessoal do quarto já elaborou e vai ser para responder esse problema de pesquisa que eles vão começar a ter que fazer o referencial teórico, né? Que é a questão de estar aprofundando as pesquisas deles para elaborar o artigo, tá bom? Então, depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão da pesquisa bibliográfica. Todos vocês vão fazer pesquisa bibliográfica quando for falar em metodologia, todos. Todos vão ter que fazer primeiro o estudo da arte, que significa o quê? Ler sobre o assunto, né? Ver o que os principais autores falam sobre o assunto que vocês escolheram, né? Sobre o tema. E depois, né, que vocês vão ver que tipo de pesquisa que vão fazer, se é descritiva, exploratória e assim por diante. Mas isso eu vou falar na próxima aula, a questão da metodologia, tá? Mas assim, então, como o pessoal do segundo vai ter que fazer, pensar o problema de pesquisa. Já o pessoal do quarto vai ter que responder o problema de pesquisa, uma vez que vocês já fizeram no projeto. E aí vocês vão precisar, eu também já recebi muitos de vocês, e aí precisa estar vendo se é isso mesmo, que se o problema de pesquisa de vocês está bem claro, né? Se está bem coeso, bem objetivo, né? E para poder estar respondendo, tá bom? Ok? Então vamos lá. Boa noite, né? Eu comecei a falar, nem fiquei falando direito com vocês, nem pedi para que vocês abrissem a câmera, falassem um oi, né? Uma vez que, como eu sempre falo, nós estamos falando do pessoal de RH, né? Então, essa questão de contato é importante, né? Então, vamos lá, vamos abrir só um pouquinho a câmera, dar um tchauzinho. Tá bom? Última aula, eu sei que vocês estão cansados, mas aí, e metodologia científica não é aquela disciplina assim que encanta, não é verdade? Não é aquela coisa legal pra caramba. Tudo bom com vocês? Hein? Vamos dar um beijinho para todo mundo. Acho que nós estamos com saudade uma das outras, né? Né? Então, como hoje ainda é terça-feira, metodologia científica é uma disciplina chatinha, né? Não é todo mundo que gosta, até porque não tem aquele frenesi, aquela coisa gostosa, mas é algo que, quem sabe, um dia, se vocês forem para a área acadêmica, vocês vão precisar disso para o resto da vida, tá bom? Então, como eu havia comentado com vocês, eu vou compartilhar a tela e eu gostaria que o pessoal do quarto também participasse, escutasse o que eu vou estar falando, pessoal do segundo, referente ao problema de pesquisa. Após isso, né, após eu explicar sobre o problema de pesquisa, aí o pessoal do segundo já está liberado e aí eu vou estar conversando só com o pessoal do quarto, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Compartilhou? Vocês estão vendo o problema de pesquisa? Sim, estamos. Tá bom. Então, é importante, né? Pessoal, segundo. Então, o projeto de vocês, um projeto de pesquisa se divide em introdução, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, que vocês fizeram e encaminharam para mim. Eu vou estar corrigindo ainda, tá bom? Não corrigi, já recebi, vi, né? Agora nós vamos falar sobre o problema de pesquisa e possivelmente uma hipótese. O que significa isso? Uma possível solução, né, do problema. Sem comprovação científica, por quê? Porque vocês ainda não aplicaram a pesquisa. Aí, então, nós temos ainda para poder estar conversando problema de pesquisa, hipótese, metodologia, referencial teórico e cronograma, que é o cronograma que eu já passei para vocês sobre aquelas dicas de como fazer o trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V para colocar no projeto. É assim que funciona, tá? E as referências, que eu também vou estar explicando para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que é mesmo um problema de pesquisa, né? Então, vamos lá. Então, vocês já escolheram um tema, já fizeram o objetivo geral, o objetivo específico, e aí vocês começam a questionar, né? Possivelmente, alguns problemas existentes dentro da organização. Então, quando você encontra assim, problemas existentes dentro da organização, automaticamente vocês estão listando, né, os problemas que podem existir, que podem ser, né, um tema de um artigo, ou de um TCC, ou seja, do que for, né? Então, toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema ou indagação. Mas, afinal de contas, o que é um problema? O problema é a questão não resolvida, que é objeto de discussão de qualquer domínio de conhecimento, né? Então, quando nós falamos assim, o problema de pesquisa, ele não está apenas ligado às ciências sociais e humanas aplicadas, ela está relacionada também às ciências biológicas, né? Às ciências exatas. Então, nós podemos estar dizendo assim, quais são as causas da desnutrição na região centro-oeste do país, né? E é um problema, né? Aí você já sabe, por que existe a desnutrição? E aí você vai ter que estar pesquisando referente a isso, e buscando respostas, né? Então, é isso. Proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções, né? E aí você pode ver, assim, que causa desnutrição, falta de alimentação, alimentação inadequada, alimentação rica em peixes e não em carnes, né? Vocês vão começar a estar levantando possíveis indicadores, né, que façam que vão fazer você estar indo a fundo para resolver a questão, né? Então, qualquer questão que dá margem à hesitação ou perplexidade pode ser difícil de explicar ou resolver, né? Claro, nós também podemos estar explicando assim as questões macro. Vamos pegar o que está acontecendo agora, né, com a questão da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Depois de 20 anos. Por que não foi possível, por que não se consolidou a democracia naquela região, né? Uma vez que já estavam há 20 anos e mesmo assim, a partir do momento que as tropas saíram, voltou e ficou como era antes, né? Então, são questões assim, que você não consegue estar respondendo, né? Porque envolve muitas questões culturais, questões religiosas, né? Então, são difíceis de resolver e de explicar. Também conflitos afetivos que impedem o afeto e equilíbrio psicológico do indivíduo. E aí, principalmente quando nós vamos fazer pesquisas com pessoas nessa área psicológica, a necessidade de nós entrarmos na plataforma Brasil. Essa plataforma Brasil é onde existe um comitê de ética
para que nós possamos estar mandando o nosso projeto de pesquisa para ser avaliado, para que eles possam estar dizendo se nós podemos estar aplicando a pesquisa, porque quando se trata com pessoas, precisa de um critério mais rígido. Então, nesse caso, nós não vamos estar fazendo nada disso, né? Porque nós não vamos fazer nada com questões psicológicas e tudo mais, tá bom? E não é esse o nosso objetivo, até porque também a própria faculdade não tem um comitê de ética, né? Nós deveríamos ter um comitê de ética para que nós possamos estar apresentando os nossos projetos de pesquisas para que nós pudéssemos estar fazendo esse tipo de proposta de trabalho. Nem todo problema é possível de tratamento científico, nem todo problema nós conseguimos estar fazendo uma abordagem, né, científica, porque depende de algo muito mais aprofundado. Para realizar uma pesquisa, é necessário verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria científico. Ora, óbvio, né? Vou dizer para vocês, assim, que o sistema capitalismo está falido, né? E nós deveríamos estar voltando ao escambo. Não tem fundamento, né, gente? Para com isso, é ridículo nós estarmos falando desse tipo de pesquisa, né? Então, não se enquadra, né? Claro que nós sabemos que o sistema capitalismo, ele, de uma certa forma, ele é incerto, uma vez porque alguns possuem muitos, outros nem tanto, e outros estão abaixo da linha da pobreza, né? São miseráveis, mas isso não significa que nós temos que voltar ao escambo, ignorar a moeda, ignorar todas as questões do ciclo econômico existente. Então, né, não existe. Então, nós temos que estar enquadrando, mas existem esses tipos de teoria, tá, gente? Existe mesmo. Tá? Então, não pense que é ridículo, mas existe. Bom, o que é mesmo um problema? Né? Eu já falei sobre isso. Então, por que formular um problema? Formula-se um problema cuja resposta seja importante para subsidiar uma ação, né? Ou sobre o comportamento do trabalho de vocês, como que vocês vão estar fazendo isso, né? As meninas vão falar sobre a questão da liderança feminina, não é isso? Alguma coisa que eu vi, acho que foi a Júlia com a Isabela, e aí né, assim, vocês vão ter que procurar um possível problema, né? Referente ao assunto que vocês escolheram. E vai ter que ser uma possível ação, né? Gostado que eu achei tão interessante isso, porque devido a todas essas coisas que estão acontecendo com o Afeganistão, porque a mídia está né, está falando direto por meio das redes, todos os veículos de comunicação, de internet ou TV, né, rádio, estão noticiando sobre isso, e eu me lembrei de vocês, meninas, quando eu estava escutando a reportagem, quando eles disseram o seguinte, que a volta, né, do Talibã ao Afeganistão é muito ruim, mas é terrível para as mulheres, né? E aí porque assim, elas vão perder o pouco de direito que elas conseguiram, que é apenas poder estar voltando aos bancos escolares, né? Vejam só, um curso que nem o nosso, único exclusivamente feminino, que nós estamos tendo aqui, né? Deixaria de existir. E o que tem de mais nisso, né? Isso é tão... Aí eu falei assim, caramba, que é tão reflexivo isso, né? E está acontecendo, né? No mundo. Então, nós temos que ver, assim, o que irá dar como base a nossa pesquisa. Avaliar certas ações, de que forma? Lembram-se, gente, que tudo aquilo que vocês vão fazer precisam obedecer uma metodologia, porque se nós não obedecermos essa metodologia, ela deixa de ser uma pesquisa científica, tá? Observar as consequências de várias alternativas possíveis, porque assim, vocês vão escolher um problema e depois já vão estar vendo, avaliando
Quando vocês escolheram esse problema, vocês sabem quais foram as consequências que esse problema causa, né? E possivelmente vocês também já sabem quais as ações que vocês poderiam estar tomando para resolver essas consequências, né? Essas ações para a resolução do problema, né, ou não, é o que nós chamamos de hipótese, né? Uma hipótese, algo que poderá ocorrer. Por que ela é uma hipótese? Porque eu não apliquei a pesquisa ainda. Por isso que nós chamamos que a área de ciências sociais e humanas, o que vocês estão inseridas, ela é uma ciência aplicada. Eu ainda não consegui comprovar cientificamente, e vocês vão estar fazendo isso, né, que vai ser a solução do possível trabalho de vocês. Então, né, vocês vão precisar planejar uma ação, uma prevenção, né? Subsídios, que vão ser os subsídios para a elaboração da pesquisa, lembrando-se sempre, né, eu só consigo fazer tudo isso a partir do momento que eu li a respeito desses assuntos, ok? Então, vocês todos que já escolheram o projeto de pesquisa de vocês, acredito que já possuem um conhecimento empírico aquele baseado na experiência, que é o que a Ana Carolina e a Flávia, elas possuem, vocês trabalham com o e-social, então vocês já conhecem na prática o que é o e-social, né? Pode estar, vocês vão trazer apenas uma contribuição para a comunidade científica, toda a questão do referencial teórico sobre o e-social. Então, vocês podem estar, como todos vão estar fazendo uma pesquisa bibliográfica, possivelmente vocês poderão estar fazendo algo mais aprofundado, né? Referente à questão da pesquisa bibliográfica, para vocês estarem, né, esmiuçando muito bem o que é o e-social e quais os benefícios que isso traz, né, para a sociedade. Então, explorar um objeto pouco conhecido, né? Eu acredito que quem trabalha na área realmente sabe, mas aqueles que não, né, então são leigos, então vocês vão explorar muito bem isso, eu estou falando no caso do e-social. E no caso das meninas, né, eu acho que é interessante vocês estarem fazendo isso sobre liderança, porque nós temos o poder de fala, né? Por que nós temos o poder de fala? Porque nós somos mulheres, porque nós estamos buscando alcançar patamares dentro desse mundo cooperativo, né? Que é extremamente competitivo. Então, vocês têm o poder de fala. Então, porque vocês, né, buscam o quê? Essa liderança. Então, eu acho que isso é muito interessante, para que vocês vão estar contribuindo, não só para as mulheres, mas principalmente, né, para esse meio empresarial, que muito é explorado ainda pelo gênero masculino, né? Determinar com maior especificidade as condições sem que certos fenômenos ocorram, como podem ser influenciados por outros. Testar uma teoria científica, não é o caso aqui, ninguém vai querer estar inventando a roda, muito pelo contrário, nós apenas queremos estar aprofundando, né, esse assunto, para poder estar esclarecendo, né, e servir como um banco de conhecimento, uma vez que vocês, né, precisam ter essa consciência de que vocês são privilegiados, porque se nós formos ver o que é produzido de pesquisa no município de Bertioga, quem produz pesquisa, quem produz conhecimento, né? São poucas pessoas, vocês não veem muitas publicações ou muitas fontes de que possam estar contribuindo para a pesquisa científica. Então, com o trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão estar fazendo isso, né? Por mais que muitas vezes a gente, né, não desconsidera isso. E não pode, muito pelo contrário. Vocês vão estar produzindo material, né, que vai ser depois exposto
pessoal do quarto, né, já vai passar por uma banca pública, e isso já vai se tornar um material público que poderá ser utilizado por pequenas empresas, ou até pelo poder público, e seja lá quem for, porque a partir do momento que você vai elaborar esse artigo e vai defender ele publicamente, né, não sei se vai ser online, ou então se nós já vamos estar de forma presencial, mas se for, já mesmo assim, é por uma banca pública, então nós precisamos estar, já faz parte da coletividade. Isso é uma coisa interessante para nós estarmos falando também, né? Porque é o seguinte, o pessoal do segundo vai passar por um critério de qualificação. O projeto de pesquisas de vocês é uma qualificação. Então, vocês vão estar, né? Vai ter a presença de mais 2 professores que vão estar orientando vocês a estar apresentando um trabalho, né? E melhorando, assim, melhora o objeto de pesquisa, melhora a justificativa, eu não consegui entender direito, precisa se aprofundar mais. E peguem isso, né? Todas essas orientações para poder estar melhorando o projeto de pesquisa de vocês, que depois vai virar o artigo. Ok? Ok. A qualificação, ela é o quê? Ela é fechada, né? Geralmente é quem? É o aluno com o professor. E aí, mas como às vezes é online, eu coloco assim o horário e tudo mais, ou então é aberto só com o pessoal do segundo. Já o pessoal do quarto, ele já é uma defesa pública, né? Já é uma defesa pública. Quando se trata de defesa, já é diferente. É diferente de situação. Vocês vão ter que defender o artigo de vocês. E aí vai passar, ela é pública, né? E algumas pessoas podem vir para ver o projeto de vocês e tudo mais, tá? Então, é diferente. O critério de avaliação para o pessoal do quarto vai ser diferenciado, porque é para poder estar recebendo a nota e ver se tem um crivo científico. Bom? Ok? Então, vocês, o pessoal do segundo é qualificação, o pessoal do quarto já é defesa, tá? E aí, vocês vão precisar, né, assim, já estar descrevendo os principais fenômenos. E aí, o pessoal do quarto, como vocês já elaboraram o projeto de pesquisa de vocês têm que ver o problema e buscar conteúdos, né, para poder estar respondendo por meio da pesquisa bibliográfica. Depois que eu já fiz a pesquisa bibliográfica, vocês já falaram que vocês vão fazer a pesquisa de metodologia, né? Já sabem também, começar a aplicar a metodologia científica. Bom? Então, pessoal do quarto, peguem o projeto de vocês, olham, né? O objeto, quer dizer, o projeto. Ai, que coisa! O problema e vamos começar a respondê-lo. Voltando para o pessoal do segundo, como formular um problema? Como formular um problema? Algumas regras práticas para a formulação de problemas científicos. Gente, o problema de pesquisa, para ficar mais fácil de compreensão, faça uma pergunta, né? Faça uma pergunta sobre determinado assunto, né? Sobre o tema que vocês escolheram, né? Fica mais fácil de tentar responder. Ser claro e preciso, não coloque, não rebusque muita coisa, seja objetivo, né? Ser empírico, o que é ser empírico? Não existe ainda comprovação científica, né? Não existe comprovação científica. Quando eu falo assim, não existe comprovação científica, não existe ainda um aprofundamento. É baseado no quê? Nas nossas experiências, no nosso dia a dia. Suscetível de solução, é possível ter solução, isso é importante, né? Porque, assim, quando você começa a fazer, por mais que você comece a fazer um problema de pesquisa, né, algo, você tem que imaginar uma possível solução
principalmente para desenvolver um produto, um serviço, ou para melhorar a qualidade dele, ou para ele se tornar mais eficiente, para que ele possa estar atendendo a uma comunidade específica. Ou seja, né? Ele existe uma possível solução para ele. Agora, você pegar e falar assim, alguma coisa, eu vou falar sobre determinado tema, mas eu sei que não vai adiantar para nada mesmo, né? Por que eu vou estar fazendo sobre isso? Já começou errado, né, gente? Se for vocês estão pensando dessa forma, já comecei errado. Então, não pode, ok? Vocês têm que fazer alguma coisa que vocês podem falar assim, opa, né? Aquela questão da hipótese, já está resolvendo o problema. Agora, essa hipótese, vocês precisam estar confirmando se é verdadeira ou falsa, tá? Delimitado a uma admissão viável, né? Não tente ir além, aquilo que eu falei para vocês estão fazendo um projeto de pesquisa, é um artigo científico para que vocês possam ser graduados, bacharéis, tecnólogos e assim por diante, né? Ninguém aqui está pedindo para vocês estarem fazendo uma tese, uma dissertação e assim por diante. Não é esse o objetivo, né? Então, a dimensão no momento que vocês escolheram é de fazer um artigo científico para que vocês possam para obter o título de tecnólogo em gestão de recursos humanos. É por aí, é isso. Né? Não vamos mais além disso. Óbvio que se daqui a amanhã vocês quiserem fazer um curso de graduação, ou se vocês já tiverem, ou se vocês quiserem fazer uma especialização, ou até mesmo depois vocês irem para um mestrado e assim por diante, a dimensão vai ampliar, né? A dimensão vai ampliar, mas não é o objetivo aqui no momento. Então, e aqui nós continuamos. O problema deve ser formulado como pergunta, porque é mais fácil, é direta, é a forma mais direta de formular um problema. Facilita a sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório da pesquisa. Então, exemplo, tema divórcio. Pesquisar o divórcio é muito complexo, mas se você estiver propondo, né, que fatores provocam o divórcio, ou quais as características da pessoa que se divorcia, estará efetivamente propondo problemas de pesquisa. Vocês estão fazendo perguntas, né? Que fatores provocam o divórcio? O que leva uma pessoa a se divorciar? São perguntas, né? Quais são as características das pessoas que se divorciam? Já é uma outra pergunta. Isso porque vocês escolheram o tema divórcio, né? Agora, claro que vocês, de acordo com os temas que vocês escolheram, vocês devem estar pensando nessa questão, nessa indagação. O problema deve ser claro e preciso. Um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Deve-se formular um problema de forma a ser respondível. Muitos problemas não são solucionáveis porque são apresentados numa terminologia retirada da linguagem cotidiana. A linguagem, né, precisa ter uma linguagem mais culta, né? Uma linguagem que... Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Escrevem como falam, da maneira coloquial, e isso nos causa muitos problemas, devido a quê, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque muitas vezes elas não leem, né? Eu participei de uma live, né? Referente às questões culturais, e uma pesquisa, né, que foi feita, dizem que o brasileiro não chega a ler 2 livros por ano, né, a média, e que se você for comparar com os outros países, até da América do Sul, da Argentina, a média do argentino lê 8 livros por ano, né? Então, tudo isso causam consequências, né? Um povo que muitas vezes não lê,
não consegue escrever. Ai, professora, você está falando de livros? Eu estou falando sim de livros, mas claro que vocês podem estar, né, lendo blogs, lendo outros tipos de mídia, né? Se estiver fazendo isso, ótimo, né? Agora, tem muita gente que não faz, e a maioria das pessoas não fazem isso. Então, eu sempre digo e repito, quem não lê, não escreve. Então, para que vocês possam estar escrevendo sobre o tema, vocês precisam ler sobre os conceitos que vocês escolheram, né? E já vai guardando esse material para poder estar escrevendo. Bom, então, né, e daqui está falando. Então, o que que acontece? Se eu leio pouco, o meu vocabulário, ele fica, né, de uma forma bem reduzida. Então, essa necessidade de eu estar lendo, de aumentar, a leitura faz com que você possa estar aumentando o seu vocabulário, mas não é só a leitura, conversar com pessoas, né? Escrever também é importante, e são alguns tipos de hábitos que nós não temos muitas características de estar fazendo isso, né? O povo brasileiro. É necessário definir operacionalmente o conceito. O que significa isso, né, gente? Então, é o seguinte, as meninas vão falar sobre o e-social, então elas precisam estar falando, né, conceituando o e-social, o que é o e-social, qual a sua importância do e-social, por meio de quem? De determinados autores, né, da lei que instituiu. Então, vai precisar, no seu referencial teórico, estar dizendo tudo isso, né? As meninas vão estar falando sobre a liderança, né, das mulheres. Então, vocês vão ter que estar falando sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, né? A evolução, essa questão dessas conquistas das mulheres, sobre o que é liderança, quando surgiu esse conceito. Então, nós precisamos o quê? Operacionalizar o conceito, né? Fazer a sua definição, para depois nós podemos estar aplicando, né? Fazendo a pesquisa, não sei como, por meio de questionários, por entrevistas, seja o que for. Então, né, mas em primeiro momento nós precisamos estar conceituando. Então, conceituando vai ser por meio de quê? Das leituras, e que devem estar fazendo com as citações e mencionando os autores das formas conforme as normas da BNT, que eu deixei disponível naquele curso, né? Como citar livro, e vocês, aquele curso é uma forma, tem tutorial muito interessantes para que vocês possam, não tem como dizer, ai, professora, eu não tenho. Tem sim. Como que cita a legislação? Vai lá e veja como que faz. Tem coisa mais fácil do que isso? Não tem. Então, mas é o seguinte, é como se fosse a receita de bolo que eu falei. O modo de fazer, vocês precisam ir lá consultar para ver como que faz e colocar no projetinho de vocês. Tá bom? Então, é isso. Aqui já é importante. Eu preciso estar o quê? Pessoal do quarto. A partir do momento, né, que eu já sei qual que é o meu tema, se eu estou falando assim, a questão da aprendizagem no contexto organizacional, né? Então, eu tenho que falar o que é aprendizagem, o que são as organizações, conceituando, tá bom? Lembre-se, né? Nesse momento, você não aparece como autor. Você aparece apenas como aquele facilitador que é capaz de estar costurando o que os autores diferentes falam sobre esse determinado assunto, né? Você vai aparecer dessa forma, dessa questão, para que o texto não fique cansativo, né? Fique algo agradável para se ler, né? Para não ter aquela questão maçante que, assim, Santos disse que liderança é algo que é nato. Aí, assim, Cabral diz que é algo que pode ser desenvolvido.
Ou seja, né, vocês já fizeram 2 citações, né, e são 2 parágrafos, fica chato, né? Fica chato. Então, vocês vão ter que ter o quê? Vocês vão aparecer na forma de como vocês estão alinhavando um autor com o outro. Tá? Prestem atenção nisso. O problema deve ser empírico, não tem comprovação científica, mas é baseado nas nossas experiências, conhecimento empírico é isso, né? Também algumas pessoas chamam como senso comum, aquele baseado o conhecimento baseado no nosso dia a dia, né? Claro que existe muita sabedoria popular referente principalmente a esse conhecimento baseado no senso comum, mas não existe o quê? Uma comprovação científica, é baseado apenas na experiência, né? Eu acho muito interessante, ou seja, né, aquele chazinho que você bebe, que serve para que você possa ficar mais calmo, né, de determinadas plantas, é um conhecimento popular baseado nisso, e existe realmente uma sabedoria, porque muitas dessas plantas fitoterápicas, principalmente, traz, né, um benefício para a vida do indivíduo que o toma, né? Ditados populares, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E isso tudo aqui são conhecimentos passados no nosso dia a dia, né? E que possuem em seu bojo muita sabedoria, né? O que está por trás desses ditados populares? O que de ensinamento que eles querem nos dizer? Então, né, é tudo o quê? Conhecimento empírico, né? Tudo conhecimento empírico. Mas nós precisamos o quê? Comprová-los, né? Com a questão dos chazinhos e tudo mais, é mais fácil, né? Porque muitos deles servem de matéria-prima para a formulação de vários remédios, né? Recursos da indústria farmacêutica. Agora, quando nós falamos dos ditados populares, nós já estamos falando de um conhecimento baseado no comportamento, na vida da sociedade. E que isso surge interferências baseadas nos seus modos e costumes, que é a forma do homem de produzir a sua cultura, né? Então, já fica mais difícil de nós estarmos, porque quando nós falamos desse tipo de conhecimento, as verdades, elas não são absolutas, porque as verdades é de acordo com o grupo em que aquele indivíduo está fazendo parte, né? Para um povo, que nem nós estamos falando sempre agora, né, que é mídia e tudo mais, a questão do Afeganistão, para eles a verdade e a ideologia religiosa, por mais que seja extremista, é a verdade deles, né? É a verdade deles. Ok? Então, trata-se de transformar aqui as noções iniciais em outras mais úteis. Então, o que acontece? As noções iniciais em outras mais úteis. Eu peguei esses provérbios, esses conceitos que eu falei para vocês, essa moral que está por trás, né, desses ditados populares. Eu posso estar definindo isso de uma maneira que realmente nos diz. Por quê? Baseado no conhecimento daquele povo, baseado na produção cultural, né? Que tem fundamento na Constituição, no artigo 225 da Constituição Federal, que nos diz, né, que que isso faz parte de um patrimônio imaterial da sociedade. Veja só, eu já estou dando fundamentação, né? Eu já cito a Constituição Federal, eu já falo que esse conhecimento popular faz parte, né, de
de um patrimônio imaterial. O que significa isso? Que eu não, imaterial, que não existe nada palpável, mas faz parte do quê? Das lembranças, das emoções, daquilo que aquela população foi capaz de produzir em determinada época, né? Eu já começo a dar o quê? Um viés científico para o conhecimento empírico, tá? Tudo bem? Estão por aí? Então, Sim, né? estamos. Professora, Oi! Quem me chamou? Alguém me chamou. Eu juro que alguém me chamou. Alguém quer falar comigo? eu acho que só responderam que sim, professora, que estamos aqui. Eu só escutei, professora. Sabe aquele como fosse um eco? Então, tá bom. O problema deve ser suscetível de solução, ou seja, deve ter o quê? Uma hipótese, uma possível solução para aquilo que eu vou estar fazendo, né? Para formular adequadamente o problema, é preciso ter o domínio da tecnologia adequada de solução, né? Vocês já têm, né? A Ana Carolina e a Flávia, elas já possuem. Vocês sabem, o e-social é uma realidade, é algo imposto, né? Pela legislação que as empresas devem estar prestando, ou seja, é possível de solução. O que vocês forem fazer, vocês têm material bibliográfico, vocês possuem legislação, então vocês vão estar apenas o quê? Aprofundando e nos trazendo. Vamos falar assim, vão estar desvendando, né? Fazer com que fique mais transparente os benefícios que o e-social traz para a sociedade, que a população não conhece, né? Então, vocês vão trazer vão mostrar, vão estar divulgando esse conceito que muitas pessoas não sabem, né? Então, já é suscetível de solução. Caso contrário, o melhor será proceder a uma investigação acerca das técnicas de pesquisas necessárias. E aí, vocês precisam fazer um outro tipo de experimentos que não é o caso de vocês. Vejam só, ninguém aqui vai querer descobrir algo inovador. Ninguém aqui vai querer desenvolver algo, né, que possa estar fazendo que criar patente. Não é nada disso. Não é nada disso que nós vamos estar, no momento, fazendo. Nada impede que no próximo semestre vocês queiram fazer, assim, não, eu vou fazer, eu vou ser pesquisadora, nada impede que vocês possam estar fazendo isso. Mas não vai ser o momento aqui, né, para o término da nossa disciplina. Bom, para falar sobre o problema de pesquisa, eu peguei a bibliografia, né, do livro do Gil, né, que é Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Esse livro você consegue baixar pela internet, mas não diga isso que eu falei, porque isso fere direitos autorais, né? Principalmente do autor que se debruçou para poder estar fazendo isso, mas vocês conseguem baixar pela internet. Então, uma coisa já para orientar vocês, ó. Vocês viram, ó. É Gil, em letra maiúscula. Aí eu pus o quê? Uma vírgula. O nome dele acho que é Antônio Carlos, mas eu não tenho muita certeza. Mas eu abreviei, né? Tá vendo que é o A.C. Como elaborar projetos de pesquisa é o nome do livro, por isso que ele está em negrito. Eu coloco a edição, né? Onde foi publicado o livro e a editora e o ano, tá? Então, olha assim, quando é de livros, a forma de mencionar a bibliografia, as referências, que não é, aqui no meu caso foi bibliografia. No projeto de vocês, vocês podem colocar referências. Por quê? Porque vocês vão ver revistas, né? Vocês podem estar pesquisando por meio de revistas, por meio de
de sites e vai ser outras formas de citação que já está, né? Que vocês podem estar encontrando, como vocês devem estar citando, naquele mini curso que eu disponibilizei para vocês, que tem como todas as formas de explicação. Perfeito? Então é o seguinte, o que vocês precisam fazer para poder estar evoluindo cada vez mais, né? No projeto de pesquisa de vocês, exercício da semana, né? Elaborar o pessoal do segundo, elaborar o problema de pesquisa. Vocês vão ter que fazer isso, né? A possível pergunta para o projeto de vocês e uma hipótese, que é uma solução daquilo que vocês vão estar fazendo. Tá bom? Pessoal, segundo, então, é isso. Eu falei, pensem bem, vejam as dicas que eu falei para vocês de como estar elaborando o projeto de pesquisa. Ok? Então, é problema e hipótese para fazer o projeto. Dúvidas? Hein? Não, professora, Não, por enquanto não. Tá. Tudo assim, vocês vão estar fazendo, eu já li, depois eu mando para vocês novamente com algumas, assim, melhora um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais sobre isso, senti falta de vocês dizerem tal coisa, tá? Vai ser assim. Então, para o pessoal do segundo, é isso. Vocês estão liberados, se quiserem permanecer aqui, fiquem à vontade. Ilana, eu vi você por aqui, né? Eu sei que acho que você pode estar me escutando. Eu preciso que você, né, já me diga qual que é o projeto que você quer fazer, qual é o seu tema que você quer fazer, né? E escute as aulas que eu expliquei referente ao que é o objetivo geral e objetivo específico, a justificativa. Encontra-se já disponível no site, e aí você venha falar comigo, porque senão você pode ficar atrasada e isso vai causar alguns problemas para você, tá bom, minha querida? E pode me chamar pelo grupo do WhatsApp que eu converso com você, ok? Então, meninas... Tá, boa noite, professora. Boa noite, tá bom. Tá bom? Se vocês quiserem ficar, podem estar à vontade, que agora eu vou conversar com o pessoal do quarto, porque eles precisam estar desenvolvendo o artigo científico e o pontapé inicial é respondendo a pergunta do projeto, tá? Tá bom? Então, pessoal, segundo, beijos e até amanhã. Se vocês quiserem ficar por aqui, fiquem à professora. vontade, tá? Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Eu tenho aqui a Bruna, né? Professora, Oi? só uma dúvida. A Ilana, aqui a minha internet está caindo. Pode Na aula falar. passada eu falei, né? Sobre esse para fazer, a gente pode fazer individual e em dupla, né? No caso. Isso mesmo, pode fazer. Tá bom? Tá bom, então. Assistem às aulas que eu tenho passado eu procurei, né? Estar fazendo um passo a passo para que vocês não se percam tanto para fazer o projeto de pesquisa, ok? Mesmo assim, se você tiver dúvida, fique à vontade. Você também acho que já está naquele grupo, né? Que nós fizemos de RH e pode me chamar. Sim, estou. Me chama, eu falo assim, professora, Tá bom, então. Tal, fique à vontade, tá? Tá bom, obrigado. Nada, até mais. Até. Nós temos aqui, então, do quarto, Bruna, Ana Luísa, Michele, né? Deixa eu falar, acabou... Tanto a Bruna, ela fez o trabalho dela individual, não foi isso, Bruna, que eu recebi? A Foi Michele, acho que estava fazendo com a Paloma, é isso? Ou estou equivocada? E ela não... Isso mesmo. Isso, que acabou você fazendo sozinha, porque acho que a Paloma também trancou. E a Ana Luísa também eram duas pessoas, né, Ana, que estavam fazendo com você. Acho que tinha até um rapaz junto, não é isso? Isso, era a Camila e o Alan. Os Que dois também, saiu já. também saíram, então acabou sendo as três que vão estar fazendo os artigos científicos, né? E vão estar aproveitando isso.
Vocês chegaram, né, eu imprimi, deixa eu ver se tem todos aqui. Então, o que acontece, né? Conforme as orientações que eu estive dando para vocês, e referente para o pessoal do segundo, vocês verificaram o problema de pesquisa de vocês? Olharam? Hein? Vocês já pegaram? Porque é o seguinte, para elaborar o artigo, vocês vão precisar, né, do projeto de vocês. Então, eu acho que eu estou com o da Bruna aqui na minha mão. Os demais eu imprimi, mas eu não sei onde que eu coloquei. Mas eu imprimi porque eu vi, tanto que eu identifiquei que a Paloma fazia junto com a Michelle e a Ana Luísa eram os dois e saíram. Então, eu consegui ver. Só que o da Bruna, que está aqui na minha mão, ela nos diz assim, o comportamento humano implica diretamente na gestão de pessoas de uma organização, né? Então, você pegou esse problema de pesquisa. Para poder estar respondendo essa questão, alguns conceitos você precisa estar trabalhando, que são os conceitos de comportamento humano. O que é comportamento humano? Quando que ele foi instituído? Por que ele é visto? Como que ele é visto hoje dentro das organizações? E como que ele era visto antes? Né? E o que é gestão de pessoas? O que significa gestão de pessoas? Então, você precisa conceituar sobre isso. Vocês fizeram isso, um breve, né? No referencial teórico, né? Que já faz parte aqui. O que vocês podem fazer? Peguem uma parte desse referencial teórico, né? Essa fundamentação teórica que já faz parte do projeto, já coloca ali e começa a escrever. Vai começar a escrever como? Definindo, né, o que é o comportamento humano, o que são gestão de pessoas e assim por diante. Eles precisam se conversar, né? Esse referencial teórico, para que vocês tenham subsídios para fazer as perguntas. Tá? Para fazer as perguntas. Eu acho que foi o da Ana Luísa, a questão das microempresas, das empresas familiares, e que aí vocês queriam fazer na questão do treinamento e seleção do ramo da indústria de restaurantes, né? Para restaurantes. Não foi isso, não é uma coisa assim? Era RH nas micro e pequenas empresas no ramo alimentício. No ramo alimentício. E aí eu falei assim, bom, como que vocês vão estar fazendo isso? Eu acho que algumas professoras também questionaram vocês, né? Na qualificação, não foi? Sim. Qualificação. É. Eu acredito que você pode estar fazendo o RH nas micro e pequenas empresas. Sim, ficou esse tema agora. Isso, tirar essa questão do ramo das empresas de alimentação, porque eu acho que talvez, até para seguir as orientações da qualificação. O que você acha, Ana? Hein? Sim. Não, a gente trocou, quando a gente apresentou o arquivo, vocês comentaram mesmo sobre o tema e a gente acabou mudando mesmo. Então, acredito que para vocês vão ser melhor. E aí, eu já vou estar passando algumas coisas que eu estou lendo e vendo que poderá estar ajudando vocês, tá bom? Para cada uma de vocês. E o que vocês já estão fazendo? Diz para mim. Hein, Bruna, Michelle e Ana Luísa? O que vocês já estão fazendo? Do artigo. O que vocês estão trabalhando? Hein? Estão lendo? Estão escrevendo? Professora, até o momento só lendo mesmo e vendo algumas coisas que na banca falaram para mudar. E só isso mesmo, por enquanto. Então tá. Então é o seguinte. Eu aproveitei para reler também o projeto e lembrar das pesquisas. Estou lendo também a respeito, escutando podcast, como foi orientada. Tá. Mas ainda não coloquei no papel, assim, né?
Então, ó, primeira coisa que vocês vão fazer, que nem eu tinha conversado com vocês. Template, né? Pega o template. Eu deixei disponível aqui o template da FAB, do Congresso da FAB, do Congrefac. Eu acho que eu deixei, né? Deixa eu ver. Deixou sim. Peguem aquilo e já vai ser aquele para vocês estarem digitando dentro dele. Peguem aquilo. E comecem a fazer o referiado. Deixa lá, coloca o título, põe já o nome de vocês, o nome de vocês e o meu, e automaticamente já vai para a nota de rodapé e vocês já colocam o nome de vocês. O resumo, abstract e palavras-chave e a introdução, deixa, não mexe em nada. Vai para o referencial teórico, né? O desenvolvimento da pesquisa. Aí que vai entrar, tá? Aí que vai estar entrando os conceitos que vocês devem estar lendo sobre, no caso da Ana Luísa, microempresa, né? Que vai falar sobre a questão de microempresa, a Bruna sobre comportamento e gestão de pessoas, a Michele vai falar sobre... Michele, qual que é o seu mesmo? Inteligência emocional. Ah, inteligência emocional, legal isso aí. Vai falar já sobre inteligência emocional, Daniel Goleman, não tem como fugir de Daniel Goleman, porque o cara é o papa da inteligência emocional. Não sei se você já ouviu falar, já pegou alguns livros dele, tem que citar, são aqueles clássicos, né? As pessoas que são os papas de determinados assuntos. Eu acho que você já deve ter lido alguma coisa sobre ele, né, Michele, para falar sobre inteligência emocional. Não tem como fugir, então você vai ter que falar sobre, vai ter que ter ele no artigo de vocês. Eu vou estar mandando para vocês, possivelmente no domingo, tá? Pelo WhatsApp, ou então antes, conforme assim, vou pegar tal pessoa para fazer tal coisa, aí eu vou mandando para vocês, são 3. O que vocês têm, dividindo o projeto de vocês. Então, eu vou estar falando assim, ó. Digamos que o artigo que vocês vão ter que estar trabalhando com 8 folhas a mais o referencial teórico de vocês. Para poder escrever 8, né, folhas, mais ou menos, de um artigo, vocês vão ter que estar lendo bastante, né? Então, já procurem artigos científicos, determinados assuntos. E eu vou mandar, eu vou falar assim, ó, inteligência emocional, né? O que é, né? E vou estar fazendo como se fosse um sumário para cada uma de vocês, para estarem desenvolvendo o referencial teórico, tá bom? Tá ótimo, professora. Agradecemos. Isso. Porque aí vocês vão escrevendo e falar assim, ó, é como se fosse assim, seriam capítulos, vamos dizer assim, mas vai ser tudo dentro do mesmo artigo, ok? Tá bom? Tá bom, Ok, professora. tá ótimo. Aguarde. Faltou a Ellen também, professora. A Ellen. A Ellen. Acho que ela estava com algum problema na internet, mas faltou ela do quarto. Nossa, então também. Então, eu mando para vocês 4. E eu acho que ela também... A Ellen está fazendo com quem? Sozinha. Ela tá individual também. Individual também. Então, são 4. Então, não são tanto assim, né? E então eu acho que dá para nós estarmos. E vamos ver se a gente consegue desenvolver legal para a gente poder fazer aquela inscrição daquele congresso lá. Lembra que eu falei para vocês? Né? Lembro. Sim. Quem sabe a gente consegue. Tá bom, meninas? Tá bom, professora. Tá bom. Mas não esqueçam, peguem o projeto de vocês, olhem o problema e falem assim, será que o que eu estou escrevendo, eu estou conseguindo responder meu problema? Vocês precisam sempre estar pensando nisso, ok? Porque o problema vai estar na introdução, e quem for ler vai dizer assim, mas não atingiu, ela não conseguiu estar respondendo. Ok? Ok. Ok, professora, obrigada. Além de eu estar fazendo isso, assim, já separem material, tá bom, gente? Já leem sobre os assuntos que vocês estão falando.
gestão de pessoas, né? Comportamento humano, inteligência emocional, microempresas, empresas familiares, e assim por diante, sobre determinados assuntos. Ok, pessoas? Ok, meninas? Ok. Perfeito, professora. Ok, sim. Então, vamos lá, tá? Então, assim, você já tem atividades, assim como eu, né? Tenho que estar passando esse cronograma, vamos ver, esse sumário para vocês. Vocês têm que estar lendo também, tá? Fica assim, então? Tá bom. Deixa eu marcar. Fica. Ficamos combinados. Tá Tá bom. combinado. Então, beijo, meninas. Eu tenho até domingo para poder fazer isso para vocês. Tá bom, Tá professora. bom? Tchau, Tá bom. tchau. Obrigada, então. professora. Tchau, Até professora. Boa amanhã. noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau.